Olá, boa noite, tudo bom? Estamos aqui com mais um AnaMidcast, proporcionado aí pela AnaMid. Você associado, nós estamos aqui sempre com episódios novos, trazendo temas super relevantes. Hoje nós estamos com 2 convidados que estão assim em alto escalão quanto a feedback. Nós vamos tratar do tema feedback e como orientar sem desmotivar. Tenho certeza que você já passou por isso. Estou mais uma vez com minha amiga parceira Malu. Malu, boa noite. Boa noite. Bora lá para mais um podcast. E a Malu tem uma curiosidade hoje, trouxe uma parceira, é isso, Malu, como convidada? Uma amiga de infância maravilhosa. Assim, na verdade, eu acompanho a Amanda já tem bastante tempo, né? Eu vejo a trajetória dela profissional desde quando você estava lá no Itaú. Então, venho vindo acompanhando bastante aí a sua trajetória. E casou bastante com o assunto que a gente vem trazendo aqui, que é essa parte de RH, pessoas. E agora, hoje, trazendo à tona aí essa questão do feedback, né? Mas eu sou muito, muito grata pela sua presença. Obrigada. Então, aproveitando e depois passando a palavra para o Tom, uma breve biografia aí. Conta pra gente quem é a Amanda. Vamos lá. Bom, eu sou a Amanda Seymour. Eu trabalho na área de compliance, né? Então, trabalho com compliance já esse ano, já há 19 anos, né? Então, bastante tempo. E eu sou uma grande apaixonada, eu acho que pelo comportamento humano. E o compliance, ele me proporciona isso, a gente poder estudar muito sobre o comportamento humano, comportamento ético. Eu sou fundadora da consultoria Falando de Compliance. Tenho uma carreira aí, como a Malu mencionou, né? Comecei minha carreira no Itaú. Depois do Itaú, eu fui morar fora. Passei alguns anos fora. Voltei para o Itaú. Saí do Itaú, fui para uma seguradora francesa, que é a empresa que eu estou hoje, a BNP Paribas Cardif. Saí da BNP Paribas Cardif por 2 anos, fui me aventurar em startups e voltei para a BNP Paribas Cardif, mas que foi também um grande aprendizado. E também tocando aí a minha empresa nesse meio do caminho também. Hoje eu sou professora, né? Então eu dou aula de compliance, eu dou aula numa escola de compliance. Também tem um curso que ele é um curso de combate ao assédio nas organizações. A gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Que falar sobre assédio virou um propósito na minha vida, um propósito pessoal. E hoje eu dissemino esse conhecimento para quem quiser aprender, para profissionais de RH, profissionais de compliance, profissionais que queiram, né? Estão estudando sobre isso também. E é isso, gente. Esse é o meu breve currículo. Sou mãe de 2 filhos, 2 cachorros, casada. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Acho que o meu trabalho mais importante é esse. Assim, eu acho que eles não estão aqui para dar feedback da mãe, né? Não. Não. Deixa eles para lá. Mas deixa suas redes sociais, Amanda. @Falando de Compliance. É a minha rede social. Podem me procurar por lá. Legal. E no LinkedIn vocês me acham como Amanda Seymour. Muito bom. E Tom, quem é o Tom? Qual a trajetória? Vamos lá, Tom. Quem é o Tom, né? Obrigado pelo convite, Malu e Vanessa, super. E a Amanda também por proporcionar essa ponte. Então, sou o Tom, tenho 33 anos, atuo em RH há quase 12. Sou formado em administração, tenho especialização em gestão estratégica de pessoas. E topei esse desafio muito cedo da vida de trabalhar em RH, que eu acho que é a única coisa que eu sei fazer, na verdade. Como eu falei, comecei a trajetória profissional desses 12 anos trabalhando em RH, 8 são atuando como HRBP, Business Partner, que de fato é uma paixão, assim, eu acho que é onde eu me encontrei dentro do time de RH. Trabalhei em alguns segmentos, comecei minha trajetória profissional muito em indústrias, né, nos primeiros anos de carreira, então passei pela indústria de cosmético, alimentos, fertilizantes, passei um pouco pelo agro, e de uma forma muito consciente eu fiz uma transição para startups e empresas de tecnologias. Eu quis viver esse desafio e é a empresa que eu trabalho hoje numa empresa de tecnologia, na Shopee. Mas passei por diversas aí, algumas empresas posso citar, mas passei por Natura, passei por BRF, trabalhei junto com a Amanda, foi onde a gente se conheceu numa startup, tive o prazer de trabalhar com a Amanda, aprender muito sobre compliance. E hoje eu atuo como HRBP na Shopee, que é um marketplace, né, que está crescendo super, tem 4 anos de operação aqui no Brasil. E sou solteiro, moro em São Paulo, aqui, mas sou de Belém do Pará, né? Acho importante falar disso. Origem, né? Origem, raízes, né? E é isso, sou um apaixonado pelo tema e fiquei muito contente de poder estar aqui hoje, de alguma forma, poder contribuir para falar um pouquinho sobre feedback.
Muito legal. bom. E a gente vai conversar bastante, eu acho que a gente vai poder Vamos. compartilhar, né, Maluzinha? A questão que a gente... Tem até algumas consultorias, eu já aviso vocês que nós vamos nos consultar com vocês. Toda Por certeza. favor. Fiquem à vontade. Não, tá ótimo. Então, vamos deixar o relógio ao lado. Não precisa, né, iniciar a consultoria. E vamos ao primeiro aqui, a importância, né? Amanda, vamos lá. O que você pode nos falar sobre essa importância do feedback no desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas? Eu acho o feedback, aí como até meu olhar como gestora, né? Eu acho o feedback, ele é muito importante. E ele é muito importante quando ele é bem dado. E ele tem um intuito. Eu acho que a gente tem que pensar no feedback como um intuito. O que eu tenho, qual que é a minha intenção com esse feedback, né? Eu tenho uma intenção de melhorar o meu colaborador, né? Então, o feedback, ele sempre tem que ser pensado quando a gente pensa na palavra construção. O que eu quero construir com aquele meu feedback, né? O que eu quero levar para o meu colaborador? O que eu quero construir com ele, né? Então, o feedback, ele é muito importante para a carreira, para a trajetória do meu colaborador. O feedback, ele tem um papel muito importante porque ele pode tanto levantar o colaborador, levar ele para um patamar, mas ele também pode afundar o colaborador. Então, se o feedback ele não é bem dado, você pode acabar com a autoestima daquele colaborador. Então, para isso, o feedback ele não pode ser uma conversa simples, ele não pode ser uma conversa onde o gestor não se prepara para isso. Ele tem que se preparar, ele tem que levar indicadores, ele tem que pensar na intenção daquele feedback. Porque assim ele consegue desenvolver, de fato, aquele colaborador, né? Sem isso, não adianta. Sem isso vai ser uma conversa vazia e que vai ser muito mais... qual é a palavra que eu posso utilizar? Que ela não vai ser benéfica para o colaborador. Ela vai ser muito menos benéfica do que realmente ter esse intuito da construção. Né? Acabar desmotivando, né? Totalmente. Eu acho que o feedback, ele tá aí, ele é importante, ele faz parte da gestão, mas ele tem que ser bem construído e ele tem que ter intenção por trás. Uma intenção genuína. Sim, até porque o feedback, na verdade, além de ajudar na relação com o trabalho, ele vai ajudar também para a equipe, né? E aí, queria saber aqui do Tom, o que você acha, Tom? O que contribui de verdade o feedback na comunicação da equipe mesmo? Fundamental, assim, eu vejo que a Amanda falou muito bem disso, né, que tem que ter uma intenção, eu acho que essa intenção tem que vir muito alinhada com uma comunicação colaborativa. Então, feedback é diálogo, né, gente? Então, acho que, colocando, assim, em termos muito práticos, a gente tem que dizer que é um diálogo, tem que ser uma via de mão dupla, tanto para quem está recebendo esse feedback, quanto para quem está aplicando. E o gestor precisa se colocar, ele falando no papel de líder aqui, você precisa se colocar nesse lugar também de aprender nesse momento que você está aplicando o feedback. Então, se tem um dado que eu vi recentemente, eu acho que foi da Salesforce, acho não, tenho certeza, que diz o seguinte, que o funcionário tem 4,6 vezes mais chances de se tornar desengajado se ele vê que o que ele está falando não é ouvido. Então, não adianta a gente ter uma reunião de falar, eu vou te dar um feedback, senta aqui comigo e eu falo por 30, 40 minutos, como a Amanda bem sinalizou, uma conversa vazia, sem dados e fatos, sem colocar ali quais são os elementos e sem a intenção de fato de desenvolver essa pessoa. Então, falando do processo de comunicação, acho que eu acredito muito num feedback em que ele é uma ferramenta fundamental para que a gente possa deixar muito claro quais são as nossas intenções, né? A minha intenção enquanto líder, quais são a minha intenção de entregar os desafios e metas daquela estrutura, minha intenção de te desenvolver, de dizer como é que eu vou te acompanhar. Então, isso é para a equipe como um todo. Então, se eu te digo isso, eu deixo claro para você por que estamos aqui? Por que a gente acorda todos os dias e estamos aqui? Por que nós fazemos o que fazemos? E por que nós temos que evoluir todos os dias? Por que nós temos que melhorar? Por que você tem que se tornar melhor, se desenvolver e buscar esse processo de desenvolvimento? É muito mais fácil, né? Tanto para mim que faço ou como líder, ou para quem está sendo liderado. Então, o feedback ele precisa vir muito alinhado com uma comunicação que seja colaborativa, num espaço seguro, em que tanto o líder quanto o liderado se coloquem num lugar de vulnerabilidade, mas vulnerabilidade no lugar de intenção de receber isso de uma forma genuína. Então, para mim, acho que isso é fundamental. E aí, o trabalho, na verdade, ali de feedback, ele vai ajudar também até na comunicação entre equipes, né? Com certeza. Então,
provavelmente ali o colaborador sabendo o seu lugar, entendendo quais que são as suas funções, o que pode ser melhorado, ele vai ajudar também na comunicação entre o seu parceiro ali, entre a sua dupla, né? Muito provavelmente, enfim, entre os outros colaboradores da empresa, né? Porque o feedback, só para complementar, quando a gente fala de feedback, a gente acha que é sempre muito entre líder e liderado, o líder aplicando esse feedback. Mas ele tem que ser essa vez de mão dupla, ele tem que ser entre pares, entre stakeholders, entre áreas. Então, se o meu líder me dá essa possibilidade e essa visibilidade, se comunica muito bem comigo, eu vou ter uma possibilidade muito mais fácil de me comunicar melhor com as pessoas, de fazer melhor o meu trabalho, de poder conduzir melhor os meus desafios. Então, sem dúvida, esse é um impacto, não é só intra-área, né? É entre áreas e entre pessoas e entre equipes. Sim, sim. Ô, Van, e aí eu queria saber de você. Na verdade, assim, até para os colaboradores dela, ninguém sabe, viu, gente? Mas ela se preocupa demais com o feedback. Ela tá fazendo... Isso é particular, viu? A gente estava no petit comitê ali, né? Ela falou comentou um pouco. Nossa, mas ela se preocupa demais o tempo todo, assim, de verdade. Ela tá sempre preocupada em como orientar melhor, como mudar a forma como ela fala, enfim. Ela sempre se autocorrige, isso é muito legal na Van, assim. E queria saber, Van, de você... O que você acha que traz de legal, assim, para sua equipe nas suas sessões de feedback, enfim? O que você acha que isso agrega? É interessante esclarecer que, assim, para o pessoal que está no mundo digital, né, e aí, principalmente a associação, eu faço parte de um escritório jurídico. Então, existem egos, né? Muitos egos aí intrínsecos com essa questão do próprio profissional. Que isso é bem uma questão de aculturamento ou não, mas a gente tem que ter uma certa delicadeza quando a gente fala. E eu acho que é aquilo que a Amanda havia comentado aí no bastidor, né? O respeito. Totalmente. Primeiro de tudo. Mas eu confesso que há 5 anos atrás, eu já atuo na área há mais tempo, mas há 5 anos atrás não era tão comum nós falarmos de feedback. Né? Então, isso vem até o quanto nós estamos nos preocupando na evolução das pessoas. Uma coisa que eu digo muito internamente, eu quero que você evolua como pessoa e, consequentemente, você vai evoluir como profissional. E eu acho que o feedback, ele vem proporcionar isso. Para mim, dentro dos meus 2 escritórios, faz muito sentido esse feedback, porque é essa oportunidade da pessoa ouvir o que ela pode melhorar, mas ela só vai melhorar se ela querer melhorar. E aqui não é uma obrigação. Eu acho que o líder, ele tem a obrigação de extrair o melhor do seu liderado, desde que ele queira que extraia o melhor dele. Mas é esta oportunidade que nós damos de querer evoluir, né? Mas sempre eu penso primeiro como pessoa e posteriormente como profissional. E o profissional, como eu disse, é uma consequência daquilo. Mas eu acho que um grande senão é como também é o ouvir, né? Porque hoje eu estou numa situação de líder, mas como é o ouvir? Se a pessoa ouvir sempre para o positivo, vai trazer muito mais resultado para ela. E questionar, porque o feedback, ele não é um amém, né? Ah, você fala, tá, eu concordo. Ah, eu concordo. Não, ele não é esse amém. É uma questão, mas por que você enxergou desta forma? Ele é uma conversa. É o diálogo, né? É o diálogo. Então, mas por que você está me falando isso? Qual é o ponto, como você disse, né? Os fatos. Qual é o ponto que você enxergou isso dessa forma? Porque é essa oportunidade de melhoria. Então, para mim, isso faz muito sentido. Mostra até esses indicadores, como vocês falaram, de onde nós queremos chegar. E dentro dos meus feedbacks que são implantados hoje, eu faço perguntas para a pessoa e se servir de dica. E eu não sei se vocês têm outra dica para dar. Onde você quer chegar daqui 6 meses? O que você quer melhorar? Eu posso anotar aqui? No seu relatório de feedback, daqui 6 meses a gente vai conversar. E isso dá uma autorresponsabilidade para a pessoa, que não é só um feedback do que eu estou enxergando para com aquela pessoa, mas do que ela está se comprometendo a melhorar para com aquela pessoa que está conversando com ela e para o cargo que atualmente ela está ocupando. Porque se a gente não anotar... Gente, são muitas tarefas no nosso dia a dia. Daqui 6 meses a gente não lembra do que nós conversamos. Total. Exato. Então, esse relatório, para mim, faz muito sentido. E eu começo o feedback, que a Amanda falou da melhoria, assim, eu tenho que me preparar para isso. Eu leio o relatório anterior e eu vejo como vai ser o próximo. Porque aí eu rememoro aquilo que foi falado e falo, olha, isso daqui, como foi? Vanessa, isso daqui foi ótimo, nós conseguimos, que bom. Mas e esse? Esse daí realmente? Eu falei, mas vai ser mais 6 meses que a gente vai fazer isso? Então, dá esse poder de autorresponsabilidade, que o feedback, ele é, como você diz, uma via de mão dupla. Então, para mim, faz muito sentido tudo isso. E aí,
Isso no escritório jurídico tem seus senões, mas a gente consegue, viu, gente? Não percam a esperança, isso é possível. Mas, Não é só lá, com certeza. Não é, né? Não é só lá. Mas pensando no meio digital, né? A Malu atua numa área que hoje é 100%, né? A SATS, a agência que ela atua e que ela lidera, é 100% home office, né? Eu acho que também nós partimos por vários aculturamentos, né? O feedback presencial, eu acredito que o corpo fala, então você consegue, né, desmistificar várias coisas. Se a pessoa tá de mão cruzada, significa uma coisa, se a pessoa tá piscando muito é outra, se a pessoa... Enfim, o corpo fala literalmente. Mas e quando a gestão é 100% home office, né? Como que você atua, Malu, nessa questão da agência 100% vídeo, né? É difícil. É difícil. Até, assim, é difícil para tudo. Até para a cultura organizacional. A gente vai falar desse tema um pouquinho mais para frente aqui no podcast. Vou pedir várias dicas. Chama a gente de novo. Acho que a gente vai estender hoje. Eu tô amando, é a minha primeira vez no podcast, tô aqui me sentindo. Mas é difícil porque, na verdade, o contato ele tem que ser muito mais próximo. A gente tem que ter muito mais contato, muito mais intenso do que quando é presencial, justamente por isso. Porque a gente não vê, a gente não tem acesso ali. Às vezes a pessoa não está gostando e ela não falou nada. Se você está presencial, você já sabe que a pessoa não gostou só pelo comportamento da pessoa, né? E aí, digital ali no vídeo, muitas vezes a pessoa não abre o vídeo. Então, principalmente quando você vai falar e dá um retorno, assim, olha, de um cenário que aconteceu, normalmente a pessoa não abre o vídeo. E isso é complicado, porque você não tem como saber, você não consegue nem... Não tem como sentir só no tom de voz, né? Então, é intenso, eu diria. Então, você tem que dar muito mais retorno, muito mais feedback. O feedback é quase que diário ali acontecendo. Tarefa a tarefa, situação a situação, para a gente conseguir pontuar e fazer com que aquilo... Com que todo o projeto, todos os clientes, as coisas caminhem sempre da melhor forma possível, né? Sem exagerar, na verdade. O feedback ele tem que ser sempre positivo e negativo. Nesse caso, muitas vezes mais positivo do que negativo, até para trazer a equipe mais para perto e fazer com que a equipe entenda que você não está contra ela. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes o feedback é para justamente melhorar o trabalho dela para que ela tenha uma vida melhor, mais saudável, mais ativa, enfim, para que as coisas caminhem melhor. Então, assim, é mais complicado por isso, porque tem que ser mais ativo, mais presente, mais intenso, porém, a gente tem que ter uma dosagem ali. É meio difícil, gente. E posso fazer uma contribuição Pode. que eu acho super importante? É muito importante no feedback a gente também entender como que aquele colaborador ele funciona no feedback. Sim. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu já vi gestor e o Tom, né, aqui como RH, que ele tem que lidar com gestores de todas as áreas, que tem 1000 pessoas nas equipes, enfim, ele provavelmente vai até conseguir corroborar aqui comigo e me dar mais exemplos. Mas é tão interessante como cada perfil de colaborador ele reage diferente a um feedback. E a gente também tem que pensar que nós, como líderes, nós não somos iguais. E a gente não pode ter a pretensão que eu só vou contratar os meus iguais. Até porque a gente vive num mundo diverso. E diverso que eu digo, diverso de pessoas, né? Diversidade, ela existe 100% dos lugares e, enfim. E aí é muito engraçado, porque eu já passei por situações com lideranças diferentes, onde eu já tive um líder que ele achava que feedback era eu só falar o negativo. E para ele, porque para ele, o negativo era o que funcionava. Para ele como pessoa. Então, ele só trazia o negativo. E eu pedia, tá, mas e o positivo? Onde está o positivo? Ah, não, mas o positivo eu já te falei. E eu falava assim, não, mas assim, como que... Porque você talvez vai ter pessoas que ele vai funcionar no negativo e que talvez você tenha que ser mais pé no peito, né? Que ele vai funcionar daquela maneira. E você vai ter aquelas pessoas que você precisa ter uma construção tão embasada no positivo para você não desmerecer aquela pessoa, não desmotivar aquela pessoa e falar, olha, até aqui a gente está legal. Mas a partir daqui, a gente tem caminhos que a gente pode melhorar. Talvez você tenha que envolver mais aquela pessoa na sua tomada de decisão. É muito importante que o líder ele conheça o perfil comportamental do seu colaborador, para que ele possa dar um feedback mais assertivo.
Muito Feedback, ele não pode ser igual para todo mundo. Exatamente. Exatamente. E até, né, eu ia comentar, uma coisa do que o feedback ajuda para quando a empresa é 100% digital é porque você reduz muito crise interna, né? Então, pensa, presencial, as pessoas normalmente já se conversam, então tá acontecendo alguma coisa ruim, tem o burburinho, enfim. Isso digital é pior, né? Porque isso vai acontecer muito mais, principalmente porque você não tá ali. Você não sabe se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou, enfim. Então, você ter um feedback mais ativo, se tratando de uma empresa 100% home, né? Ajuda também para evitar crise, né? Mas assim, não sei, uma situação. A gente não pode fazer tratos? Por exemplo, a Malu comentou uma situação da câmera, né? Da câmera fechada. Isso. Eu participei recentemente de um curso que aí nada a ver com feedback, mas ela falou assim, olha, gente, uma das condições de ganhar certificado do curso é manter as câmeras abertas. Justamente para incentivar as pessoas. Então, acho que aquela situação da clareza, sabe? Combinado não sai caro, né? Exatamente. E aí, só engajando uma pergunta para você mesmo, Tom. Só para você mesmo. Pensando nessa questão dos combinados, e eu falo assim que a gente está em perfeita evolução. Não é porque a gente fez um feedback no primeiro semestre de um jeito que o segundo semestre vai ser do mesmo jeito. Exatamente. Né? Então a gente pode... Sim. Mas é uma ideia, né, Malu? E é óbvio que a gente vive dando insights uns para os outros. Mas essa orientação, então, essas técnicas para orientar a melhor maneira e mais eficaz de fazer esse feedback, você sugeriria, dentro da sua experiência, alguma forma? Ah, sim, sim. Eu queria só fazer um complemento Claro. do que a Malu falou, né? A gente vive um momento agora que é de transformação mundial pós-pandemia. Então, existem organizações que estão 100% home office e a gente vai precisar continuar fazendo gestão de time, né? Então, acho que eu acho importante reforçar isso, que o feedback, ele é uma relação também de confiança. Então, mesmo que ele seja online, se você constrói uma relação, uma base, pavimenta uma relação de confiança entre você e seu time, ele vai acontecer. E aí eu acho que a importância, se você comentou da câmera, acho que é fundamental. Dar o feedback de câmera fechada é muito difícil. É muito difícil. Então, uma dica sempre peça para abrir a câmera, né? Faça esses acordos, como você falou. Então, a gente vai ter uma conversa agora que é importante para você e para mim. Então, é importante que você esteja com a câmera aberta, então que você esteja aqui presente. Então, fazer esses acordos para que essa conversa ela flua de uma melhor forma. Mas tem gente que fica brava, hein? Vou falar a verdade. Mas pode ser, mas aí é questão do... E às vezes, eu vou deixar... Às vezes, eu falo que assim, as pessoas gostam de documento, né? Porque falam, eu não sou obrigado, né? A situação do não é obrigado. Eu já colocaria até no contrato de trabalho. Boa ideia. Eu colocaria, porque querendo ou não... Compliance vai dizer pra gente se pode ou não pode colocar. Depois... eu colocaria porque é uma situação de você avaliar. Você, como gestor, você não consegue avaliar. Gente, a gente tem que analisar comportamento, tom de voz, visual, tem que fazer tudo. Então, ela tá tirando a sua percepção de avaliação. Isso é. E isso é uma mensagem, né? A pessoa não querer abrir a câmera. É uma mensagem importante que vale você, né, como líder, caso aconteça, entender. É isso. Você não tá no melhor dia. E eu acho que isso é importante. Falando de conversa difícil, eu já respondo a tua pergunta, Tudo bem. Vanessa, mas falando de conversa difícil, você tá no seu melhor dia? Porque a gente vai ter uma conversa que ela vai ser um pouco mais difícil e a gente precisa dessa conversa. Tudo bem pra você se essa conversa acontecer hoje, ou se a conversa pode acontecer amanhã, mas ela precisa acontecer. Acho que o líder não pode perder esse farol de realmente de que ele tem que ser o adulto da sala. Então, mas você sabe que eu tenho notado, enfim, com esse tempo aí de home, né? Que as pessoas que não abrem a câmera no feedback, normalmente são pessoas que choram com o feedback, assim, com o retorno, sabe? Emocionalmente, são pessoas muito emocionais. E aí, você não tá falando nada demais, a pessoa fica muito tensa, eu acho, e chora. Porque daí eu percebo pela voz, sabe? E não quer mostrar vulnerabilidade. Isso, entendeu? E é essa segurança que a gente precisa garantir numa conversa, né? E até falando, já respondendo a tua pergunta, de técnicas, acho que não tem receita de bolo. Acho que quando a gente fala de técnicas de feedback, olhando aqui no olhar de tanto de liderança como de RH, é importante que você entenda o momento da organização que você está, que perfil de liderança que você tem, que autoridade que essa liderança tem. Converse sempre com o seu time de desenvolvimento organizacional, o time de Learn Development, que trabalha ali com ferramentas. Porque eu posso chegar e falar, Amanda, como é que você faz feedback na sua empresa? Amanda, Tom, eu faço assim, 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 assim. Eu falo, putz, vou lá. E pode ser um tiro pela culatra, assim, sabe? Então, eu acho que antes de a gente... Claro, tem várias técnicas que super funcionam. E eu vou citar uma que eu acho que é importante, é a Netflix usa, que é aquela do parar, começar e continuar. Que parece que é boba, que é simples, mas quando você faz essa técnica suportada por um elemento de comunicação não violenta, quando você faz isso alinhado
com uma vulnerabilidade. A Brené Brown fala disso, né? De você abrir um espaço para isso, você constrói um feedback que a pessoa sai, putz, realmente isso aqui eu preciso parar de fazer, isso aqui eu preciso começar, isso aqui eu tenho que continuar fazendo porque está funcionando, né? Então, mas para além de técnicas, que eu realmente falo isso, que não é receita de bolo, de vai lá, faz dessa forma porque eu faço e funcionei, é você realmente compor essa conversa com esses elementos. Então, o líder ele precisa observar, ele precisa saber esse contexto, que sentimento que essa pessoa está tendo, como é que foi esse semestre dessa pessoa. Essa conversa vai ser uma conversa difícil ou ela não vai ser? Porque quando a gente fala de feedback, né, geralmente é a conversa mais difícil que a gente traz muito mais como relato. Porque tem feedback que, putz, a pessoa vai super bem e você vai dar um feedback que é incrível para vocês dois. Mas quando você vai ter uma conversa e todo feedback, seja ele positivo ou a pontos de melhoria, a Amanda falou isso no início, ele tem que ter uma intenção, né? Porque não adianta você falar, você está indo muito bem, incrível, continua. É vazio, né? Mas, é vazio, né? Então, para além dessas técnicas, eu acho que realmente precisa compor esse elemento de a vulnerabilidade, de abrir um espaço de confiança. A gente falou um pouco disso aqui, né? Então, por que a gente está tendo essa conversa? Não pode ser vazia, não pode ser em vão, né? Então, essa pessoa precisa que está recebendo esse feedback, ela tem que sair dessa conversa com os pontos muito claros, porque o feedback ele pode ser, a Amanda falou disso também no início, né? Um ponto de colocar uma atração para a pessoa super evoluir e performar muito bem, como essa pessoa pode cair o engajamento dela e acabar com o dia dela e com o mês dela, essa pessoa vai deixar de performar. Então, o líder precisa conhecer o seu time, ele precisa conhecer a individualidade das pessoas, ele precisa saber essa intenção e ele precisa conhecer o time. E aí a técnica, você aprende, você desenvolve, você conversa com seu time de people, você conversa com seu VP de RH, puxando o peixinho aqui, e busca as orientações. Mas no final do dia, gente, de verdade, falando da cadeira de liderança, criar esse espaço de confiança juntamente com o seu time, porque todos os feedbacks que você for dar, sejam eles difíceis ou não, se você tem essa base pavimentada de que você tá levando em consideração o sentimento das pessoas, você está levando em consideração, entendendo que aquela pessoa pode ter uma dificuldade e o acordo temos essa dificuldade e eu estou aqui para te ajudar a superar ela. Como eu te ajudo? Né? E aí você ferramentaliza, você dá orientação, você dá o guidance. A gente falava um pouco ali no bastidores, antes de começar, que o feedback ele não pode ser só sobre trabalho, né? Então, se você está nesse lugar de líder, é um lugar de você realmente orientar sobre diversos aspectos. Não é sobre só uma apresentação que você fez que foi boa ou ruim. Como que você vai apoiar no processo de desenvolvimento dessa pessoa a longo prazo. Legal. Eu tenho uma pergunta para Amanda aqui, mas eu fiquei curiosa. Pode ou não pode compliance colocar no contrato? Eu acho que assim, a gente tem que tomar um pouco, obviamente, né, de cuidado para não ser uma regra que acabe sendo abusiva, mas eu acho que no fim do dia é muito mais quais são as regras da tua casa. Se na sua empresa o combinado que, olha, a gente trabalha online, mas aqui o combinado é que as câmeras elas têm que ficar abertas 100% do tempo, e se você falar isso anterior à contratação daquela pessoa, eu acho que eu tenho algumas ressalvas em relação à câmera aberta, por questões até de diversidade. A gente tem que, principalmente na pandemia, a gente viu, né, acontecendo em muitas situações de pessoas que tinham vergonha até de abrir a câmera, porque tinham vergonha da casa delas, porque não se sentiam confortáveis, porque não estavam num ambiente que poderia parecer, né, assim, viável para mostrar. Por essa questão emocional, assim, tem muitas outras coisas por trás. E aí, acho que a minha recomendação seria, entende a causa raiz do por que essa pessoa não está abrindo a câmera, muito mais do que colocar num contrato. E eu acho que os combinados, eles não saem caros, né? Eu acho que sempre relembrar, ter um combinado, entender por que você não quer abrir a câmera. Porque eu não gosto que eu seja vista numa situação de vulnerabilidade. Vamos fazer o seguinte? Então, se você achar que você, em algum momento, não está se sentindo legal, fecha a câmera nesse momento. Mas vamos abrir a câmera, vamos conversar. E assim, e também, para mim, não vai mudar em nada a imagem que eu tenho de você, por você ser vulnerável. Eu também sou. Eu gosto muito da palavra vulnerabilidade. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso. Que a gente deixa as pessoas num lugar seguro, né? Então, acho que eu não iria para colocar no contrato, mas nem por uma recomendação de compliance. Eu acho que mais por uma recomendação de você não vai
tratar a causa raiz do problema. Posso colocar two cents sobre nessa fase? Eu vou super na linha da Amanda. Eu acho que realmente, quando você coloca um contrato, eu acho que você afasta esse lugar de conexão com a pessoa e você está ali fazendo um lugar para cumprir um contrato. Então, se existe uma situação no seu time de que a pessoa tem um pouco desse receio de abrir a câmera ou de receber ou porque se emociona, faz isso de uma forma faseada. Fala, ó, vamos ter uma conversa, a gente precisa ter. Quando você está bem para essa conversa acontecer? Pode ser daqui a uma semana, a pessoa tem tempo de se preparar, de se organizar, de repente ir para um outro lugar ou se preparar melhor para isso. Então, eu acho que, de novo, é relação de confiança. Né? Essa conversa ela precisa acontecer porque eu quero te apoiar, eu quero te ajudar no teu processo de desenvolvimento. Então, eu não quero saber... Claro, a tua situação é diferente da minha, mas eu não quero saber se a pintura da sua casa tá bonita ou feia. Não é isso, não é sobre isso. Então, acho que o reforço é gerar essa relação de confiança. Até acho que para curiosidade, para matar a curiosidade geral, a gente não pede normalmente para abrir a câmera, por mais que isso se torne mais difícil pra gente, né? É realmente mais difícil, mais difícil mesmo, não tem outra palavra. É realmente difícil para entender o que está acontecendo do outro lado quando a gente não vê, né, a pessoa, a reação, a forma como, se ela está feliz, se ela não está feliz. Às vezes é até positivo, mas aí você quer saber se aquilo deixou a pessoa feliz. E você não consegue, né? Mas eu acho que essa questão do sentimento que a gente tem percebido ao longo do tempo é importante para a pessoa. Então a gente não pede, sabe? Por conta disso, assim, a gente dá o espaço dela. Deixa ela se preservar. Né? Não precisa. Até porque a gente percebe que essas pessoas, enfim, é mais de uma até, que chora quando a gente vai falar. E às vezes chora, não é nem porque a gente está falando algo negativo, não. É porque às vezes a pessoa percebe que a gente percebeu que ela está cansada. Sabe? Que, nossa senhora, sabe? Assim, dá aquele desabafo, assim. Então, essa é normalmente que a gente vem percebendo, assim, com o tempo. Mas, voltando aqui, né? Para a pauta, eu queria saber de você, Amanda, o que como ser específico, tá? Então, falando aqui do feedback, como ser específico sem ferir o ego dessa pessoa, sem desmotivar, enfim. Fazer com que a pessoa entenda o que a gente está falando, porque às vezes a gente sabe que, gente, ser gestor não é fácil. Não. Né? E a gente sabe que às vezes você está sem paciência, porque somos seres humanos também, né? Não somos um monte de... Mas olha, eu vou confessar uma coisa. Teve um dia um colaborador me falou, você chora? Aí eu falei, eu choro, gente. Eu choro. Lógico. Porque às vezes você é colocado nesse lugar de não é acessível e você é um robô, uma máquina. Uma máquina. Né? Então, por isso que a Malu falou, ser líder não é fácil. Não então, é fácil, okay. Não é fácil. E é isso, gente. Nossa, quantas vezes eu não chorei? Falei, gente, sabe, de não saber mais nem como resolver a situação, assim. E muitas vezes, às vezes você tá sem paciência com a situação, mas você também precisa resolver, até porque você também tem que entregar resultado. E aí, como ser específico sem ferir o ego da outra pessoa? Sem desmotivar. Sem desmotivar, né? Acho que assim, vamos lá. A gente tem que parar de ter medo de fazer gestão. Eu acho que hoje, né, eu aí na minha cadeira de compliance, e eu dando muitos treinamentos que eu já dei de assédio, principalmente para liderança, a maior dor que existe hoje da liderança eu tenho medo de fazer gestão. Eu tenho medo de ter conversas difíceis. Como isso está acontecendo cada vez mais na liderança. E meu recado para os líderes, não tenho medo de ter conversas difíceis, não tenho medo de fazer liderança. O que a gente não pode ultrapassar é a linha do respeito. Então, quando a gente fala até do feedback que eu tenho que me preparar, é a mesma coisa. Quando eu preciso falar sobre, olha, é o seguinte, eu tenho um combinado aqui com você. Você tem que me entregar X, Y, Z. Eu tenho todo o direito de te cobrar. Porque é o nosso combinado. A gente tem que lembrar, eu tenho um colega maravilhoso que ele fala isso, que a gente tem que lembrar que a relação de trabalho ela é uma relação contratual. Nós temos um contrato. Nesse contrato, ele vai dizer o que é esperado de mim, o que é esperado de você. Eu não posso ter medo de cobrar aquilo que é esperado do outro. Eu, como líder, eu preciso cobrar, mas eu não posso desrespeitar. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos dizer aqui que o Tom é o meu liderado. Tom, é o seguinte, eu te pedi para você fazer XYZ. Como que a gente está em relação a isso? Olha, o X eu falei que eu ia te entregar 10%, só fiz 5%. Mas por que você só fez 5%?
Porque aconteceram outras coisas, enfim, não me deu uma justificativa ali. Eu preciso falar, como que eu te ajudo? Consigo te ajudar em alguma coisa aqui? Não. Olha, Tom, a gente já teve essa conversa algumas vezes. Eu preciso que isso seja feito. O que eu não posso fazer? Tom, você... Vou usar uma expressão que a gente usa muito na minha cidade. Você é burro, se faz. Você... O que está acontecendo aqui? Né? Você quer que eu fale com alguém? Porque claramente você não está fazendo o seu trabalho direito, né? Isso daqui é tão óbvio. Isso aqui é tão óbvio que você não está fazendo, né? Então, assim, qual que é o problema? E aí, às vezes, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. De todas as empresas que eu já passei, o maior problema se chama comunicação. Muitas vezes, aquele colaborador nem fez o que ele está fazendo porque o líder não comunicou direito o que ele tinha que fazer. Ou mudou de ideia 30 mil vezes porque ele tinha que fazer aquilo. Então, é muito importante que no momento de eu fazer uma cobrança, eu estou muito seguro do nosso combinado. O combinado dos dois lados. E eu tenho que dar segurança para que o meu colaborador também possa me falar, Amanda, olha, eu não fiz isso daqui porque, olha aqui, ó, esse daqui a gente combinou 10% aqui. Mas lembra que no meio do caminho, você me pediu uma outra atividade. E eu te mostrei que eu tinha essa prioridade aqui. E eu pedi para que você me falasse qual que era a prioridade. E você falou que a prioridade não era cumprir esse 10%, era fazer aquela outra atividade. E o líder também precisa saber escutar isso e entender. Então, eu acho que a gente tem que entender que a conversa, ela precisa ser focada, de acordo com as minhas atividades e sem ultrapassar a linha do respeito. Eu posso e eu devo fazer gestão. Mas eu não posso, em nenhum momento, humilhar e desrespeitar o meu colaborador. E mais do que isso, eu não posso fazer com que ele duvide da capacidade técnica dele. Sim. Se eu, como líder, acho que a capacidade técnica dele não é adequada para o meu time, eu tenho outros recursos para isso. Ou eu desligo esse colaborador, ou talvez eu dê outras atividades para ele que façam mais sentido para ele. Eu vou estudar outras maneiras. E técnica super fácil de aprender, né? Super fácil de aprender. E, às vezes, você está realmente dando murro em ponta de faca. Você está usando um colaborador que ele é genial para fazer uma atividade e ele patina para fazer em outra. E você, como líder, tem que ver isso também. É importante você, como líder, conseguir identificar o que, né, a gente estava falando no começo, né, Van, que você falou, ver os talentos do seu colaborador, tirar o melhor do seu colaborador. Exatamente. Então, não tenho medo de fazer gestão. Né? Mas acho que é não ultrapassar essa linha do respeito. Mas aí, Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta e talvez eu possa ter entendido mal ou você quer fazer alguma complementação. Você acredita que a comunicação, violenta e não violenta, a base dela é o respeito? Totalmente. A comunicação não violenta, e aí eu acho muito legal a gente falar sobre isso, né? A comunicação não violenta, ela é uma técnica, né, que foi lá inventada pelo Marshall nos anos 60. Gosto muito de estudar sobre esse tema, amo esse tema. E ele justamente, ele usa a comunicação não violenta para fazer mediação de conflitos, né? A comunicação não violenta, ela nasce na mediação de conflitos. Quando ele está numa situação onde ele tem pessoas, né, ali no momento de guerra, de pessoas de diversas culturas, ele fala, opa, preciso fazer com que esse pessoal se comunique. Uma das coisas que eu mais gosto da comunicação não violenta primeira coisa que ele fala, né? Uma das coisas mais importantes é o ouvir, né? E o ouvir não é somente escutar, é o ouvir genuinamente. Eu estou ouvindo o outro. A gente vive num mundo, hoje, muito acelerado. Muito. Onde eu estou falando aqui com vocês, e talvez quem já esteja escutando a gente agora, assistindo, ou escutando de onde seja, tá ouvindo o que a gente está falando e pensando em 300 outras mil coisas. Porque esse é o mundo que a gente vive. A gente não sabe ouvir o outro. A gente não consegue claramente parar, esvaziar nossa mente e ouvir aquela pessoa. A comunicação não violenta, ela tem esse lado que eu preciso ouvir, eu preciso olhar para os fatos daquela situação e eu preciso entender o que está por trás daquele comportamento. O que está por trás da não entrega do meu colaborador. O que está por trás da não abertura da câmera. O que está por trás daquilo que está acontecendo. Às vezes, até a questão da mensagem que ela é passada para mim, a gente já tem um imediatismo de já julgar e já dar uma resposta para aquilo que aquele outro está me falando. Quando a gente não consegue fazer esse exercício de parar e pensar, mas por que ele reagiu daquela maneira? Será que eu sou uma pessoa que meu time, eu até brinco, eu falo para eles, né? Eu falo, gente,
Hoje eu tô com privação de sono, não tô boa. Eu falo pra eles, gente, dormi 4 horas só. Isso então, é muito legal de fazer, sabia? Eu faço, Fala, não, meu gente... time não tem surpresa, cara. Meu time não tem surpresa. Eu falo pra eles, gente, mamãe aqui dormiu 4 horas, não tô legal. Então, assim... Hoje não é um dia bom para feedback. Hoje não é um dia bom. Não me venham com muitos problemas hoje. Mas eu acho que, assim, é muito importante a gente entender o porquê que ele deu uma resposta atravessada, o porquê, e não já sair julgando e já sair tirando conclusões. A comunicação não violenta, eu uso uma frase que eu acho que é a frase base da comunicação não violenta. O que está por trás? É a gente parar, refletir e pensar. O que está por trás disso? Por que aquela pessoa cometeu aquilo que ela está cometendo? E é engraçado quando você traz isso, me remete a duas situações, como as áreas se interligam com outros nomes, né? Por exemplo, na questão comercial, a gente fala muito da escutativa com o cliente. É ouvir sem o cliente falar. Para justamente o que está por trás daquilo que ele está relatando. Da necessidade dele. Exatamente. Sim. E que não deixa de ser, na verdade, quando a gente está falando em interligação de áreas, a tua outra área é o teu cliente, que é justamente a questão do feedback. Então, quer dizer, olha como as coisas se interligam de uma maneira brilhante. Eu acho isso genial. E na questão que eu também sou conciliadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu faço justamente essa conciliação, e principalmente na parte de família, eu faço civil e família, mas a parte de família é justamente o quão emocional está envolvido e o quanto as pessoas querem guardar. Então, isso faz muito sentido, porque, querendo ou não, você está a todo momento conciliando, que são coisas muito sensíveis, né? E tentando entender o que aquela mãe tá falando, o que aquele pai tá falando, o que aquela avó tá falando, sem falar. Que é justamente o que você me traz. Então, é sensacional. É isso. É sensacional. E a gente falou muito da comunicação, da questão da comunicação verbal. E a não verbal, sim, ela te entrega muito mais. Muito mais do que a verbal. Mas precisa de câmera aberta, tá? Eu posso colocar Claro. 50 centavos no que a Amanda já falou. Acho que a Amanda foi sensacional na fala dela. Mas acho que é importante reforçar quando a Amanda fala não tenho medo de fazer gestão. E aí eu acho que aqui é uma mensagem muito para quem está sentado na cadeira de liderança, que é super desafiadora, a gente sabe, muitas vezes solitária. Mas acho que para falar para o líder, não tenha medo de fazer gestão, mas busque se desenvolver também. Não espere isso seja passivamente de... O meu VP não conversou comigo, o RH não me trouxe nada. É claro que a estrutura de people precisa ferramentalizar as lideranças, o time de compliance, né, trazer os... Eu e a Amanda, a gente trabalhou junto, então eu vivia na sala dela, ela vivia na minha sala. A gente era uma coisa só. Eu e a Amanda, eu vivia mais com a Amanda, eu acho. E eu acho que é nesse lugar de você olhar para o desafio que você está tendo ali e falar, putz, eu como líder... Qual que é o meu papel aqui nessa situação, para além de dar apenas o feedback? E aí, eu acho que trazendo a pergunta que você fez para a Amanda, que é como não desmotivar, acho que a maior barreira hoje, o maior bloqueio para o feedback é a sensação de julgamento. Então, quando você, como líder, precisa desmistificar de que eu estou aqui te julgando e te punindo por algo que você não fez ou deixou de entregar. E a gente precisa sair desse lugar de manter uma neutralidade, de avaliar a situação, trazer dados, trazer fatos, construir o storytelling que faça sentido, mas no final a pessoa não pode sair dali no lugar de, putz, eu sou um péssimo profissional, porque eu fui julgado no que estava acontecendo aqui. Então, é desafiador, não é fácil, né? Mas para um feedback ele ser, a minha visão aqui, né, para ele ser efetivo e para ele não ser detrator, a gente precisa tirar a barreira do julgamento. Eu não estou te julgando, eu estou aqui te trazendo um fato que é importante para o seu processo de desenvolvimento e me colocando à disposição de como que a gente avança a partir daqui. E acho que isso também conversa com a questão da vulnerabilidade, mas a gente precisa ter muito cuidado no lugar de que você como líder precisa ser vulnerável, mas não a ponto de perder o farol de que a pessoa saia dali achando que você não passou a mensagem. Então, é vulnerável para acolher, mas passar a mensagem de forma efetiva. Pode ir. Eu? Na verdade, eu queria, porque a gente já falou da comunicação não violenta e às vezes pra gente dar sequência, né? Até por conta do nosso tempo, pessoal, a gente tem aí um tempinho. Não vai dar tempo, gente, de tudo. A gente fala... Vocês convidaram dois faladores. Versão 2 de feedback. O que vocês acham? Eu iria logo pra sua aqui, referente tá bom. O que você acha? Eu acho até pro ouvinte, na verdade, até pra ouvinte ou pra quem tá assistindo, pra extrair mais daquilo que a gente pode, né? Pra gente mudar um pouquinho o tema até pra poder extrair mais. O que você acha? Pode ser. Vamos lá. Então, assim, eu queria saber de vocês todos, inclusive da Vanessa aqui, né? Como empresária e diretora também,
que eu acho que vai trazer um pouquinho da visão de cada um, né? Compliance, RH, gestão. Como que cada um aqui vê o papel para garantir a transparência e clareza, sabe? Então, quais são as consequências disso durante a orientação? O que pode trazer aí de... A situação também, o quão é recomendada a situação, vou dar um feedback positivo, vou dar na frente das pessoas, ou negativo também. tem que chamar no privado, ou positivo também tem que fazer no privado, como que é uma orientação um pouco na prática aí? Isso. Vamos lá, Tom. Vou puxar aqui. Acho que a gente falou bastante disso, de relação de confiança, né? Quando a gente fala de feedback. E quando a gente vai falar de feedback, eu acho que ele precisa ser feito num lugar reservado para que você possa proporcionar um espaço de tranquilidade, de confiança e esse papo esse diálogo, né, possa fluir da melhor forma possível. Mas a gente falou também aqui que ele precisa ter intenção. Então, tanto se eu vou reconhecer um feedback que ele seja positivo, Amanda, entregou uma super apresentação, imagina que eu sou aqui o líder da Amanda, a Amanda foi lá, eu falo, Amanda, foi incrível, viu? É isso. Na frente de todo mundo. Pra Amanda vai ser ok, mas ele é vazio, ele não pode ser, porque a gente acaba banalizando o feedback de que, Amanda, é isso aí, tá? Eu já falei com a Amanda, tá tudo certo. Então, se você fazer um tipo de reconhecimento de feedback entre time, tem elementos, para não ficar que é algo vazio e parecendo que a Amanda é a preferida do chefe, né? Então, acho que isso é importante. E aí, a gente falou bastante disso aqui, né? O espaço de relação, de intenção, de confiança, é entre você e seu líder. Então... O reservado, eu acredito que você tem mais tempo de qualidade, a tua escuta é mais ativa, você tem o não verbal que a gente falou aqui para entender mas o que está por trás disso. Uhum. Porque eu já passei por situações em que eu, aplicando feedback, e a pessoa estava extremamente assim, não, ok, é isso mesmo, ok. E você falou, não, tem alguma coisa que não está encaixando, a gente fui. E no final a pessoa falou, putz, Tom, posso ser sincero? Pode, por favor, deve. É isso. Então você consegue extrair realmente e sair daquele lugar, tendo daquele papo, daquela conversa, com as coisas muito claras. Então acho que, de novo, a gente volta no assunto que falou, tem que ter intenção de confiança e tem que ter elementos claros. Muito legal. Eu concordo, eu acho que é isso. Assim, acho que é muito legal a gente falar de um ponto importante, que é assim, um feedback você só dá em público se você está dando um feedback para um time. Algo que um time fez, a sua equipe fez como um todo. E aí você fala, equipe, olha, acho que a gente errou aqui, acertou aqui, mas nunca um feedback individual na frente dos outros. Nunca, nem... Até uma questão, você pode até parabenizar, né, por uma atividade, uma coisa aqui, outra ali, mas assim, o feedback sempre, concordo, é sempre individual, porque a gente tem que tomar cuidado para não exposição. Porque quando você expõe aquele colaborador, ele pode, né, tem uma situação ali que pode ser uma situação humilhante, uma situação ali degradante para aquele colaborador. Enfim, você trabalha em várias esferas emocionais, né, que você fere daquele colaborador. Então, feedback, nunca... Mas se a gente estiver falando de alguma coisa positiva, por exemplo? Não, aí eu acho que é legal, assim, você pode, entendeu? Assim, você pode dar um feedback legal, de falar assim, olha, pessoal, por exemplo, a gente tá aqui em equipe, de falar, olha que legal, tá mostrando, sei lá, os trabalhos, olha que legal que a Malu fez. Malu, parabéns pelo trabalho, eu acho muito bacana. Mas eu acho que também não colocar numa sala fechada esse feedback positivo te leva para um lugar que na sala fechada você só vai fazer o feedback negativo. É o trauma. E aí é ladeira abaixo. Porque fala assim, não, mas o positivo eu já falei para você na frente de todo mundo, inclusive já... Não. O feedback, você tem que ter essa construção. Até porque é aquela história que a gente falou do começo da intenção, e muito mais você tá ali como líder para desenvolver o seu colaborador. E desenvolver, você tem seus pontos fortes, olha que legal, você tá indo por um caminho bacana aqui, e aqui a gente pode melhorar, né? Então, o positivo, ele também tem que estar no individual, na sala fechada. Então, né, trazendo olha a questão... Consulta. Consulta. Trazendo a questão do 100% home aí, né? Porque o que acontece, né? Quando a gente tá falando de digital lá, e você tá todo mundo na sua casa, e você não tem o contato físico, isso vale até para quem é híbrido, porque às vezes você tem alguns momentos que você não tá lá presencial. Sim. Então, o que a gente faz lá na SARS, por exemplo? Sempre que a gente tem um feedback positivo de um cliente, ou algum trabalho que foi entregue que foi de sucesso, a gente compartilha via grupo com todo mundo e cita as pessoas que estavam envolvidas naquele projeto. Maravilhoso. Entendeu? Então, a gente sempre faz isso. E aí, até por isso surgiu a dúvida. Então, assim,
é positivo, não é? As Super. pessoas podem se sentir constrangidas? Eu acredito que não. Mas sabe o que eu Não. acho? O Tom trouxe uma situação, trouxe diferença de reconhecimento e feedback. Exatamente. Perfeito. Eu Sim. acho que é isso que a gente tem que... E talvez, por ser positivo, essa questão. Porque senão, sabe o que me remete? Que a gente só vai pra salinha quando tem o problema. Bronca. Não, eu já me remeto naquele olhar de mãe da nossa época que fala, a gente conversa em casa, sabe? Então, não, já fiz essa analogia, porque é justamente, olha, vamos ali dar uma conversadinha? Eu falei, lá vem chumbo, né? Então, é justamente, perder, se tornar vulnerável e falar assim, não, a gente pode ir pra salinha pro lado bom, tem que ser a surpresa. Sim. É pro bom, é pro ruim, é pra evolução. É isso que a gente tem que Você ir. falou a palavra certa, é para evolução. Evolução. É pela evolução. É isso aí. Eu tive um papo com uma executiva de um banco recente, e ela falou um negócio que é muito legal, que eu achei... Muitas vezes eu trabalhei na RH, no início da minha carreira, eu ouvi muitas pessoas falando, cara, imagina que legal, receber um feedback é um presente. E isso sempre me soou muito estranho, sabe? E aí, à medida que eu fui trabalhando, estudando e tudo mais, eu pessoalmente não concordo que o feedback ele tem que ser um presente. E essa executiva, ela fala muito isso, que a relação entre líder e liderado, a gente não pode levar para o lugar de paternalismo não existe a palavra maternalismo, né? Mas o lugar de maternal, desculpa. Onde a pessoa acha que ela tá te dando a bronca, mas que ela pode continuar fazendo aquilo que você vai continuar apoiando, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero te dar um feedback, vamos aqui na salinha, eu quero te dar um presente. Não é um presente, né? É para sua evolução. E essa conversa, ela pode ser dolorida algumas vezes, um pouco dura, mas ela não pode ser desrespeitosa, como a Amanda falou. Então, voltando para o ponto que você falou, acho que é muito importante a gente falar disso, porque quando a gente fala de feedback na frente de times, a gente também, como líder, precisa trabalhar a vitrine positiva do nosso time, né? Então, como que eu dou exposição positiva, mas que seja contida, para que essa pessoa não se deixe totalmente exposta? A gente precisa entender o contexto. Por exemplo, a sua situação ela é completamente diferente da minha, por exemplo. Você tem que ter um contexto totalmente digital e tudo mais. Então, acho que é importante a gente buscar entender os elementos que funcionem pro teu cenário. Acho que basicamente é isso. E aí esse tipo de ação normalmente é bacana porque as pessoas se interagem. Então, quem não está envolvido normalmente parabeniza quem estava e assim vai. Sim, é maravilhoso. E a questão, né, Malu, te fazer uma pergunta. Como que você acredita que o feedback pode ajudar no desenvolvimento das habilidades de liderança? E aí, me veio o insight, e eu não sei o que vocês acham, que aí é uma consulta na caruda mesmo. É uma situação de... A gente está muito acostumado a se programar, dar feedback... E aí eu incluiria agora, não sei se é interessante, eu incluiria no finalzinho do feedback e avisar a pessoa, já que todos têm que se preparar, mas naquele dia você também vai dar feedback para mim. Sim. É importante. E colocar umas perguntinhas lá para que ele também possa se direcionar, né? Qual foi aquilo que eu melhor te ajudei neste semestre? O que você sentiu falta neste semestre? Eu não sei, uma ideia. E como que você vê, Malu, essa questão desse desenvolvimento? Na verdade, assim, eu enxergo hoje que você não tem como ser um bom líder sem ter zero feedback da equipe que você está liderando, né? Então, assim, até, de novo, né, sendo repetitivo aqui, mas pra gente que está ali 100% home, isso é importantíssimo. Né? Então, no geral, os feedbacks que a gente dá, a gente pede o retorno de feedback. Então, assim, legal, isso aqui aconteceu assim, 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 mas para você como é que foi? Como que você acha que pode melhorar? E como eu posso melhorar nessa situação aqui? Por mais que, eu não me considere errada na situação ali, a outra pessoa pode estar vendo uma coisa que eu não tô, né? E aí vem o feedback dela. Então, o que eu posso melhorar nessa situação para que esse tipo de coisa não aconteça? O que eu posso fazer de diferente? Então, isso me faz uma líder melhor, normalmente, né? Diante da equipe inteira. Então, sem ter isso... acho difícil ser um bom líder sem ter esse retorno, sabe? E pra gente isso tem constantemente. Como eu falei, a gente tem poucas reuniões, assim, fechadinhas na sala ali, de feedback, porque o feedback, ele é constante, quase, que diário ali mesmo, do que está acontecendo nos projetos. Então, a pessoa fala assim, olha, legal, essa atitude tua aqui nesse projeto não foi legal, não me ajudou, então, beleza, vou melhorar aqui. Então... E você, nesse ponto, precisa melhorar sim ou não. Parabéns, enfim, esse projeto foi legal, rodou super bem e assim vai. Mas não tem como. Eu acho que não tem como você ser um bom líder sem ter um feedback. Legal. E, Tom, diante a várias experiências que você já passou, em diversas culturas diferentes,
de corporativo, esse cenário de feedback deve ser muito curioso, porque você deve receber aí do RH até aqui nós fazemos dessa forma. Aqui, né, e com certeza você ir para somar, que eu penso que todo colaborador vem para somar, com certeza, vai pedir a sua experiência. O que você acredita nisso? Mas você teve algumas coisas curiosas, assim, que você pode talvez compartilhar, com certeza, assim, citar nomes, mas assim, que fala assim, nossa, eu fui fazer esse feedback, gente, olha assim, eu tirei isso de experiência pro lado bom, eu tirei isso de experiência pro lado ruim, porque a gente sempre tem que ter esses dois olhares, com né? certeza. Acho que eu falei um pouquinho no início, né? Eu vim de empresas de indústrias muito mais estruturadas, né? Big Corps e tudo mais. Depois fiz um movimento para startups onde as coisas estão ainda se construindo. Então, são coisas completamente diferentes e movimentos completamente diferentes. Eu tive experiência de eu receber feedback, chegar para um feedback e para uma empresa super nova, eu estava chegando, eu assumi um super projeto, e aí estava tocando, e eu achei que eu não estava dando o pace necessário, eu não estava com qualidade. E eu lembro que uma líder olhou para mim e falou assim, o que é performance para você? E eu comecei ali dentro do meu conhecimento falar o que era performance, o que era, é isso, eu tenho que fazer isso, entregar o projeto dessa forma. E aí ela trouxe um olhar que eu acho que é muito importante de feedback, que para mim me marcou muito, que é performance é tudo aquilo que você consegue direcionar energia, gerar com esforço e construir tudo aquilo que você construiu até aqui. Então, o projeto não está 100% pronto. Ela me trouxe isso. Ele tem pontos a evoluir. Mas olha só tudo que você já construiu até aqui. Com quantas pessoas você falou? Quantos estudos você fez? Quantas análises você fez? Então, acho que isso é muito curioso. E era uma startup. Eu tinha acabado de chegar, estava toda naquela sede de fazer e fazer acontecer. Assim como em outras estruturas que eu participei de empresas mais tradicionais, em que o feedback ele era aquele feedback muito formal, ainda muito naquele modelo sanduíche de que eu te falo uma coisa positiva, depois eu te dou um ponto de evolução, né? Que eu particularmente não sou muito a favor. Mas, de novo, saindo de todas isso, falando de método especificamente, nessas culturas que eu passei, nessas organizações, o principal que eu acho que isso precisa estar... A cultura de feedback, ela precisa estar alinhada com uma cultura de aprendizagem contínua, né? E ela precisa estar alinhada com os valores da companhia. E por que eu falo isso? Eu trabalhei numa outra empresa que tinha um valor que era: aqui somos brutalmente honestos. Só que ela era um texto, só que ela tinha um descritivo do que era ser brutalmente honesto. E muitas vezes ali as pessoas utilizavam do ser brutalmente honesto para ser desrespeitoso, porque eu estou sendo brutalmente honesto com você, então é um valor nosso. Então, a gente precisa ter muito cuidado, independente do contexto que você está, do tamanho da organização, que se você vai estruturar um processo que vai principalmente suportar um ciclo de performance, de avaliação de desempenho, isso precisa estar muito pautado, muito pavimentado nos valores e na cultura da organização. Sim, tá? Não pode ser algo da sua cabeça. Então, como que eu ferramentalizo a liderança? Como é que eu introduzo esses temas no dia a dia? Porque também não pode ser algo pontual. Então, chegou o meio do ano, eu vou falar de feedback. Aí agora eu preciso saber o que é feedback e vou falar com o meu time. Chegou o final do ano, eu vou dar feedback. Aí eu vou falar de feedback. Não tem que ser algo contínuo, tem que ser algo de construção, tem que ser algo com uma visão a longo prazo e muito alinhado com os valores e cultura da companhia. Legal. E aí eu vou engatar 2 perguntinhas rápidas aqui, porque o nosso tempo está acabando. Mas, Van, me conta uma coisa. Você acha que melhora a autoconfiança da equipe quando você tem feedback? Eu acho que se você coloca propósito, tenho certeza. Se você coloca propósito e coloca objetivos e clareza, sim, melhora, porque ele sabe para onde ir. Eu acho que o feedback também é um direcionamento. Sair do ponto A para ir para o ponto B e saber o que está sendo esperado daquela pessoa. Para mim, isso faz total sentido. Porque justamente essas mensagens subliminares, aí cada um vai entender e o óbvio não existe. A gente vem aprendendo todos os dias que o óbvio não existe. Então, para mim, isso faz muito sentido. O óbvio precisa ser dito. Dito e escrito. E aí, para você, Amanda, o que você me diz sobre o teu conhecimento aí de cultura organizacional? A gente não vai ter um tempo enorme para falar sobre isso, mas eu queria uma dica de ouro sua sobre esse teu conhecimento para as empresas engajarem os colaboradores, para quem é híbrido, principalmente. Eu acho assim, que se você... E aí eu vou dar uma dica, né, sobre a questão da cultura organizacional, do híbrido, que eu fiz essa semana para mim, né? De verdade. Porque o que acontece? O híbrido, ele te permite que quando você está no presencial, a gente tem que ser, acho que até 10 vezes mais presente, porque as pessoas têm até uma carência de pessoas. E eu recebi um feedback da minha equipe que a gente vai no presencial e eu tô presa em 380 mil reuniões. E minha equipe se reuniu comigo outro dia e falou assim, a gente está com saudade de você. E aí eu falei assim, caramba, é verdade.
mas olha a minha agenda como tá louca. Aí eu falei, sabe o que eu fiz? Eu fui lá na minha agenda e eu bloqueei até o final dos tempos. O dia que a equipe vai, eu não deixo ninguém marcar reunião. Porque eu preciso estar presente para eles. Então, eu sei que a gente tem muitos desafios. Eu sei, isso vai ser usado contra mim. Essa informação de estar presente para eles vai ser usado contra mim. É difícil, mas eu acho que, assim, queira ou não, quando a gente tem esse modelo híbrido, né, e a pessoa está no presencial, é tão importante que a gente tenha esse momento, essa presença de poder estar próximo do time, de poder conectar as pessoas, de a gente poder, às vezes, falar até menos de trabalho e mais de pessoas, porque essa conexão, esse 1 dia na semana, 2 dias na semana, ou 3, né, como estão comentando na empresa dele, às vezes ela vai ser tão importante, né, para engajar na cultura organizacional, para que a gente tenha colaboradores que eles saibam cada vez mais da direção, né, da direção da companhia, da direção da área, da equipe, né, acho que muitas vezes a gente consegue resolver tanta coisa, né, ali naquele presencial. E então, cultura é isso, é pessoas, né, gente? Cultura é pessoas, sim, gente. e o que seríamos de nós sem elas? Não existiria. Gente, tudo são pessoas. E posso fazer um fechamento? Claro. A cultura organizacional, ela come a estratégia no café da manhã. É isso mesmo, essa frase cultura, é ótima. Ela é tudo. Não descuidem da cultura organizacional de uma companhia. Isso aí. E não descuidando, a gente tem que falar da Boom. Temos que falar da Falei de café da manhã, a gente vai falar de café. Café, Olá. isso, gente. Olha só, a Boom é um parceiro nosso aqui da Anamid. Boom para suas ideias. É um café criativo, que aí ele permite... Aqui que você faça, que você coloque as marcas, né, ou a marca aqui nas embalagens. O café é super bom. Então, por favor, gente. É muito bom esse café, hein? É muito bom. Além da customização, tá certo. A embalagem tá linda. Mas muito legal. Então, eu queria fazer aqui um fechamento, uma conclusão de tudo que a gente falou, só para a gente retomar aqui um pouquinho. Então, a gente falou sobre a discussão sobre a importância do feedback, as técnicas para dar o feedback construtivo, a abordagem de feedback e suas situações mais sensíveis, o uso de feedback para o desenvolvimento da liderança, e aí, de bônus, a gente trouxe essa questão da cultura organizacional. E é isso, Van. E aí nós vamos aí agradecendo a presença do Tom e da Amanda. Imagina, obrigado o convite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Espero que a gente possa, né, contar com vocês nos próximos. Super. Eu acho que a gente pode fazer vários outros temas. Né? Não sei se vocês apoiam, mas Tom, a Amanda deixou a rede social dela, que é o Falando de Compliance, e a sua rede social? A LinkedIn, né, minha rede profissional, eu sou rato de LinkedIn, gente, eu tô sempre lá, Tom Portilho, é fácil, acho que vocês não vão achar outro Portilho, é um nome tão comum, então lá eu compartilho minhas ideias, então é minha rede social profissional. Show de bola, então legal. Obrigada. Queria agradecer vocês pela presença, muito Obrigada. mesmo. Queria agradecer você que está assistindo a gente até agora, muito obrigado pela presença. Assista os outros podcasts, a gente tem vários, se não me engano esse é o 17º, 18º, não lembro, mas assistam todos, sigam-nos na rede social, temos nosso site também, anamid.com.br, entra lá, procura como se associar, vem fazer parte junto com a gente. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Entendemos? Gostaram?